Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, vamos falar sobre o nosso técnico, vamos falar sobre nossas perspectivas. Primeiramente, eu vejo que muita gente está conjecturando um monte de porra, sem antes esperar um pouco, porque estão colocando que o Rodrigo Dourado vai ser preterido dentro do jogo do Miguel Ángel Ramírez. A gente tem que esperar um pouco, porque o Miguel Ángel Ramírez nem ainda se reuniu com o grupo principal para começar os treinamentos, para começar as suas ideias, o seu modo de jogar, que é muito bom, que é esse modo mais posicional, aonde o goleiro trabalha muito como um jogador para iniciar o jogo, onde tem os dois zagueiros que ficam perto do goleiro, tem os laterais bem amplificados, bem espaçados, aonde vem o primeiro volante para ajudar na saída de bola mais limpa. É um jogo onde todos os jogadores eles sabem aonde eles têm que estar dentro de campo, e eles vão fazendo eles vão trabalhando a bola desde o primeiro terço para o segundo terço até chegar ao ataque. Todos eles já sabem pré-determinado onde eles têm que ficar, não que eles tenham que ficar estáticos e não se movimentar, mas o início do modo dele jogar é esse, onde todo mundo já tem a sua posição ali e é sabedor do que tem que fazer para que a bola consiga chegar forte pro ataque, porque ele precisa, nesse estilo dele de jogo, muita posse de bola. Ele precisa estar sempre, os jogadores sempre têm que estar atentos, a atenção máxima. Quando perde a bola, perde, pressiona. É um modo de jogar muito bom. Obviamente que ele vai precisar de tempo e um pouco de paciência de todos nós, porque ele tem muito potencial e ele tem bastante conhecimento. Um cara muito inteligente e sabe de futebol. O brilho nos olhos dele, o quanto ele transparece, tá muito feliz, muito contente de estar no Internacional, é algo que é muito motivante, acho que para todo torcedor colorado, porque demonstra que ele quer estar ali. Não que nenhum antigo treinador, o Eduardo Coudet, que por mais que ele tinha uma ideia interessante, que é essa coisa de tu tá sempre pressionando, não deixando o time adversário sair com a bola limpa. Por mais que ele tivesse essa ideia interessante de modo de jogo que ele adota, no Internacional não estava funcionando. Eu nunca vou perdoar ele por ele ter saído do Internacional sem ter dado satisfação pro Internacional, por ele ter tratado o Internacional como os timinhos que ele dirigiu e por ele ter feito pouco caso do Internacional, porque nas vitórias ele era gênio, maravilhoso, ficava dando risadinha. Nas derrotas ele culpava o elenco dele e fazia pouco caso do time que ele tinha, ao ponto de, numa derrota contra o Fluminense, que o Odair Helma em casa com Covid ganhou dele, deu um nó tático dele sem estar no Maracanã, ele falou assim, o Eduardo Coudet: eu não treino Manchester City e eu não tenho Coutinho no banco. Coisas assim desconexas, porque nem ele é o Pep Guardiola. Foram todas essas coisas que, ainda mais a campanha do Brasileirão muito irregular, perdendo para times horríveis como o Goiás com 11, empatando com o Coritiba no Beira-Rio, perdendo pro Fortaleza, uma derrota assim deprimente, e
jogos, o próprio Fluminense, o Odair nem tava na casa mata, o Odair tava com Covid e deu um nó tático nele. Então, são tudo isso que eu nunca vou perdoar ele. Eu acho que eu vejo que o Miguel Ramírez, o olhar dele de felicidade, de que ele tá ali para fazer algo de diferente. Então, nós como torcedores temos que dar tempo para ele. A gente tem que analisar como foi a partida, ver o que está funcionando ou não, sempre com aquela coisa da crítica construtiva. Nunca fazer aquela crítica onde ela é cheia de cheia de depreciações sem a necessidade disso, porque ele tem um jogo muito bom. Se todo mundo se encanta com o Manchester City, é desse método, é dessa ideia de jogo que o Miguel Ángel Ramírez vai querer colocar no Internacional. E ele utiliza muito a base. Os nossos meninos são muito bons. O Johnny na liderança no primeiro jogo foi algo muito bom. Eu gostei disso. Esse é um legado muito bom do Abel Braga, porque o Abel Braga utilizou vários jovens no Brasileirão, o Abelão. Ele fez com que esses jovens eles pegassem cancha, ele fez com que esses jogadores jovens eles vivessem um ambiente que é jogos de importante hierarquia, como é o Campeonato Brasileiro, que é o melhor do continente americano, da América do Sul. Mas a gente vai ter um técnico que vai fazer um jogo super ofensivo, um jogo bonito, de trocação de passe, bastante posse de bola. Não que posse de bola seja importante, mas é algo que dentro do modelo de jogo posicional é muito importante, porque os jogadores estão sempre se movimentando, sempre na busca de espaços para conseguir de forma rápida destruir o adversário. E depois sempre no perde pressiona, sempre com o time dele bem compactado, uma linha muito alta. É um técnico que vai nos fazer muito feliz, e a gente tem que avaliar o trabalho como um todo, até porque eu sempre gosto de avaliar o trabalho do treinador, quais jogadores jovens ele potencializou, que ele deu cancha, quais jogadores experientes ele potencializou, quais não, quantos ele potencializou, quantos jovens ele potencializou, como o time está jogando, se tem o dedo do técnico no time. Com certeza os títulos são importantes, mas isso aí é dentro de um trabalho que tu consegue conquistar títulos. Vai ser muito interessante a gente ver o que ele vai fazer, porque ele vai ver nossos meninos contra o Pelotas. Os nossos meninos foram muito bem. Eu não gosto dessa ideia um tanto depreciativa que algumas pessoas fizeram. Os meninos só jogaram 20 minutos. Eu não acho. Eu acho que foi um jogo igual. Os nossos meninos eles não tiveram a Copa São Paulo de Futebol Júnior, eles já iniciaram o Gauchão e eles estão iniciando a recém. Eles tiveram poucos treinamentos até jogar contra o Juventude e são meninos. E tudo isso que está acontecendo é importante. Eu, se fosse o corpo de dirigentes do Internacional, todos os anos eu faria isso, vamos dizer assim, dos 6, 7 primeiros jogos, a base para que eles peguem cancha, para que eles eles consigam respirar, sentir o ambiente que é tu estar dentro de uma partida profissional. E os titulares, eu sou da ideia que sempre eles têm que fazer uma pré-temporada boa e consistente, até porque o Miguel Ramírez vai precisar muito para implementar o seu modo de jogo. Ele vai precisar de tempo, vai precisar de treinamentos para que aquilo fique bem entendido, para que os jogadores eles consigam absorver tudo que o Miguel Ramírez vai passar. E isso é muito interessante, porque
a gente não vai ter muito tempo. Eu acho que o Miguel Ramírez, além dos treinamentos que ele vai fazer, além dele ver, ele vai estar em loco para ver os jovens, para ver, porque ele vai pegar jovens, eu tenho certeza disso. Ele vai ter que fazer os treinamentos em campo, assim como o Crespo está fazendo. Ele está fazendo várias experiências no São Paulo, no próprio jogo, porque não está dando tempo de tu treinar. E claro, acho que o Internacional vai ter um bom tempo até o Miguel assumir o Campeonato Gaúcho, porque eu acho que a gente vai assumir o Campeonato Gaúcho na sexta, sétima rodada com o time titular. Mas é bom que agora já veio o Heitor, o Yuri Aberto vai estar à disposição. Não nesse jogo, parece que só o Heitor vai voltar do elenco titular do ano passado, mas acho que para os próximos jogos já vai voltar o Yuri Aberto, o Peglo, esses meninos que já estão ficando mais cancheiro, que já estão se ambientando bem dentro de como tu tá dentro do elenco profissional do Internacional, e a nossa base, a gente tem que dia após dia sempre fortalecer nossos meninos, porque eles honram a nossa camisa e eles fazem por onde, e eles são importantes ativos do clube, então é importante sempre valorizar os jovens. E com toda certeza eles vão dar tudo deles dentro de campo e vão continuar a pegar essa experiência, a se ambientar, porque a gente vai precisar deles nas competições como Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil, e eles precisam disso porque a gente tem muitos bons jogadores jovens que vão ser de extrema importância. Obviamente o Internacional vai precisar contratar alguns jogadores da preferência do Miguel Ramírez, mas a gente já tem um grupo, uma estrutura de time muito boa, que está ano após ano fazendo boas campanhas e está representando bem o Internacional, com seus erros e com seus acertos. E, bom, vamos esperar que amanhã a gente possa ganhar, porque é necessário, e vamos se divertir vendo nossos jovens e não vamos fazer pressão desnecessária nos nossos garotos.